Todos. É uma satisfação estar aqui de novo nessa quarta-feira. Inicio, como todas as quartas, prestando minha sincera homenagem a todas as famílias vitimadas pela doença Covid-19. Tema de hoje, sonhos e metas. E, para que fique bem claro, não são sonhos que a gente sonha dormindo, são sonhos que sonhamos acordados. Primeira coisa que a gente vai falar é a diferença entre sonhos e metas. E é um aspecto extremamente importante para que fique claro, porque essa é a base e o fundamento do que a gente tem hoje para poder fazer e estabelecer uma reflexão produtiva e construtiva. Haja visto que, de acordo com a minha experiência e convívio com as pessoas, existe uma dificuldade muito grande com relação a sonhos e uma dificuldade maior ainda com o estabelecimento e, principalmente, a sustentação e a manutenção das metas ou propósitos. Pessoas reclamando para mim constantemente que não conseguem terminar aquilo que começam, que têm dificuldade de seguir projetos até a conclusão e realização. Então, tema de hoje muito útil, pertinente para todos, independente da idade. Então, se você tem 18 ou se você tem 88, aproveite bem a nossa conversa. Primeira coisa, perguntando para você, você sabe a diferença entre o sonho e um projeto? Ou um sonho e uma meta? Meta é sinônimo de projeto, então a gente vai estar falando a mesma coisa, mas vamos diferenciar sonho e meta. Bom, o que nós precisamos saber? Sonho é algo grandioso, sonho tem a ver com a alma, sonho é algo para a vida, sonho é o que nos toca, é aquilo que faz sentido à nossa existência, sonho é o final de algo. Já a meta ou o projeto é o caminho que eu vou percorrer até realizar o meu sonho. Então, para que o meu sonho se realize, eu preciso estabelecer um projeto ou estabelecer uma meta ou metas para conseguir realizar os meus sonhos. Exemplo, o meu sonho é adotar crianças para ter uma família. Isso é um sonho que eu carrego desde a infância. E para que ele se realize, esse sonho, algo que tem a ver com a minha alma, algo grandioso, um final, eu preciso de projetos, metas. Como que eu faço isso? Bom, eu preciso de várias coisas. Em primeiro lugar, eu preciso ter condições financeiras para sustentar essa minha família. Eu preciso de um companheiro ou uma companheira. Eu preciso passar por um processo seletivo para poder adotar essas crianças. E aí, depois de desenvolver as minhas metas e projetos e começar eles, desenvolver eles, cumprir cada um deles, e assim que eu terminar, com certeza o meu sonho vai estar realizado. O meu sonho é conhecer o mundo, porque eu tenho para mim desde criança que isso é uma coisa que vai me realizar, vai me fazer feliz, vai evoluir a minha alma. Isso é o meu sonho, essa é a minha finalidade. Então, para realizar esse sonho, eu preciso de metas e projetos. A primeira coisa é estudar, arrumar um bom emprego, ter uma disciplina financeira, juntar o dinheiro, planejar a minha viagem e, a partir daí, colocar ela em execução, para que, conhecendo região a região, eu venha realizar meu sonho. Entendo. Um sonho é algo grande e uma finalidade, mas para que um sonho se realize, eu preciso de metas e projetos para poder cumprir. O meu sonho pode ser algo mais simples do que isso. Vou dar um exemplo para vocês. O meu sonho é ser livre.
e poder aproveitar um pôr de sol sem que a minha cabeça fique se atormentando com boletos para pagar, com dificuldades, pequenos problemas, com medos, com inseguranças, com ansiedades. Esse é o meu sonho, ter uma vida onde eu possa viver em paz. Nossa, mas isso é sonho? É. Eu sonho em ter paz na vida. E qual é a meta para você conquistar esse sonho? Ah, é uma meta que envolve várias coisas. Envolve um aprendizado espiritual para que eu desenvolva fé, porque a fé é o melhor remédio contra o medo. Eu preciso também me esforçar para poder ter uma disciplina de vida, para cultivar minha saúde. Eu preciso também ter um estudo para poder ter entendimento que eu só controlo aquilo que está dentro de mim. O que está fora de mim eu não controlo. Eu não controlo a vontade dos outros, eu não controlo a vida dos outros, eu não controlo coisas externas. Então, se eu tiver a dúvida de que eu sou capaz de controlar aquilo que não sou eu e que não está dentro de mim, eu nunca vou ter paz na vida. Mas para que isso aconteça, é necessário um exercício. Percebam, desenvolvi metas e projetos para poder conquistar um sonho. E um sonho tão simples, que parece tão pequeno. Viver uma vida em paz de espírito. Viver uma vida sem luxo. Viver uma vida onde eu simplesmente não viva atormentado. Continuando, sonho tem a ver com realização e felicidade. Quem responde ao sonho é o nosso coração, é o nosso afeto. Já a nossa meta e o projeto para realizar o nosso sonho depende da nossa cabeça, da nossa inteligência, da nossa razão, para poder elaborar um planejamento e com disciplina, regularidade, exercício, paciência, aí sim eu vou começar algo, manter algo e terminar. Porque eu só consigo a realização de um sonho se eu terminar aquilo que eu começo, que é a grande dificuldade de muita gente que vem me procurar. E aí, diante dessa afirmação, o que eu posso dizer? Que sonhos e metas estão diretamente relacionadas. Uma pessoa que não consegue cumprir metas, terminar projetos, não vai realizar os seus sonhos, porque para a realização de sonho é necessário eu conseguir cumprir as minhas metas. A parte, aspas aqui, na nossa conversa. Muitas pessoas, na falta de ter um sonho maior, normalmente, algumas pessoas, elas não são educadas a terem sonhos na vida. E outras pessoas, como qualquer criança, têm sonhos, mas os adultos acabam, inconscientemente ou involuntariamente, por ignorância, acabam matando o sonho das crianças. E essas crianças crescem sem sonhos. E uma pessoa, quando não tem sonhos na vida, acaba tentando suprimir ou compensar a falta de sonhos com pequenos projetos. Já que eu não tenho um sonho grande na minha vida, eu me contento com pequenos projetos. Comprar um celular caro, ter um carro bacana para poder mostrar para os outros, que mais? Ter um diploma universitário para poder pendurar na parede para que as outras pessoas me respeitem. Fazer uma cirurgia plástica para que eu não me sinta inferiorizada com relação às minhas amigas e não sinta o peso da idade que naturalmente vem chegando para todo mundo. Esses exemplos que eu dei para vocês, nenhum exemplo merece crítica, mas eles não podem, em hipótese alguma, serem substitutos de sonhos maiores, porque a nossa alma precisa de sonhos,
Mas o nosso ego, quando não alimenta sonhos, ele vai alimentar pequenos projetos e metas, normalmente materialistas, transitórios, que não nos oferecem felicidade e satisfação. Porque eu já expliquei para vocês que sonho tem a ver com a alma. E o projeto e a meta são as ferramentas do ego para que eu realize o meu sonho. Sonho tem a ver com felicidade. A meta, o projeto, são simplesmente os caminhos para eu chegar no sonho. Achar que na falta de um sonho eu vou ser feliz com uma meta, um projeto, é uma ilusão. Porque na medida que eu realizo uma meta material e um projeto material sem ter um sonho por detrás, imediatamente eu acabo tendo essa meta ou projeto realizado, sentindo tédio com eles. E eu já expliquei isso para vocês na palestra sobre desejos. Muitas pessoas que não têm sonhos alimentam desejos. E quando realizam esses desejos, metas e projetos, questões do ego, imediatamente vivenciam o tédio. Felicidade tem a ver com alimentar sonhos e persegui-los. E durante esse trajeto, evoluir, crescer, aprender, vivenciar dificuldades, provas, expiações, e com isso se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Quando eu falei para vocês que era natural uma criança sonhar, quer dizer que uma criança ela tem uma alma mais pura, menos contaminada pela sociedade e a cultura, especialmente a cultura do consumo, a cultura do imediatismo, do materialismo. E essa criança alimenta sonhos. E quando ela vai contar o sonho para o pai ou uma mãe, um pai e uma mãe mais velho, às vezes machucado pela vida, acaba cortando com uma tesoura o sonho dessa criança. Pai, o filho pergunta para o pai pergunta para o filho: o que você quer ser na vida, filho? Eu quero ser astronauta. Ah, não, filho, astronauta você não pode. Porque astronauta é muito difícil. Você não quer ser dentista que nem papai? Naquele momento, o pai acabou de matar um sonho. Qual é o problema de uma criança pequena alimentar um sonho de ser astronauta? É irrealizável? Você tem certeza? Não, não é realizável. Tanto não é que um brasileiro realizou. E agora nós temos mais 4 pessoas indo através daquela empresa SpaceX para o espaço através de uma aeronave particular. Então, a cada vez o sonho de viajar para o espaço vai estar mais acessível. A grande questão é a confusão que os pais fazem. Quando um pai chega para um filho e fala assim: você não vai ser astronauta, se contente sendo, como papai, um bom dentista, porque dentista ganha um bom dinheiro. Me perdoem o exemplo, não é uma crítica, é só um exemplo. Podia citar qualquer profissão, até psicólogo. Esse pai poderia dizer a seguinte forma: filho, ótimo, é um excelente sonho ser astronauta. E você pode sim ser astronauta, só que não vai ser fácil. Você vai ter que estudar muito, trabalhar muito, se esforçar muito. Aí você pode alcançar. Porque, filho, você pode ser tudo na vida, vírgula, desde que você se esforce e pague o preço. Coisa que a geração atual não está passando para essa geração que vem depois do ano 2000. Os pais desses filhos millennials, que a gente conversa e atende muitas vezes, chegam frustrados porque foram investidos pelos pais da ideia que eles podem ser tudo. Só que os pais esquecem de falar que para ser e para realizar um sonho é necessário antes ter metas, projetos, disciplina, regularidade, esforço, trabalho, abdicação. E todo caminho tem um ônus e um bônus. Se você escolher ser um nada, o preço vai ser barato.
Se você escolher ser uma pessoa de sucesso, o preço vai ser caro, o teu esforço. Então, tá na hora da gente refletir um pouco mais, na hora de conversar com as crianças e de matar um sonho. E em vez de reproduzir um discurso derrotista que é capaz de matar um sonho, adaptar esse discurso para um discurso realista, não pessimista, aonde essa criança é incentivada a um princípio natural que nós chamamos de meritocracia. Quem mais se esforça, chega mais longe. Um princípio completamente concordante com qualquer teologia espiritualista. Questões relacionadas a metas e projetos. Tenho visto uma quantidade enorme de pessoas com dificuldades de cumprir metas e projetos e, por decorrência, sem realizar os seus sonhos. Por que isso? Porque hoje vivenciamos aquilo que chamamos de cultura do prazer e do imediatismo. O que significa isso? Vamos citar um pequeno exemplo. O sujeito está acima do peso e ele se propõe a fazer uma reeducação alimentar. O que ele faz? Procura um profissional da área, um nutricionista. Esse nutricionista faz uma bela de uma consulta, uma avaliação, propõe um cardápio, atividade física e uma reeducação alimentar. Essa pessoa, nesse momento, ela vai ter que abrir mão de algumas coisas que lhe oferecem um prazer imediato por coisas que não lhe oferecem um prazer imediato. E aí, no início, ela tem uma grande motivação. E a partir de um determinado momento, ela já perde essa motivação, porque ela foi criada e educada numa cultura onde não se troca um prazer imediato por um ganho futuro. E ela abandona essa reeducação alimentar e, a partir daí, retorna ao seu peso original, ou mais ainda, o que entendemos e chamamos de efeito sanfona. Baseado em que você está falando isso? Estou falando isso baseado numa pesquisa científica elaborada em Oxford, na Inglaterra, onde o Instituto de Psicologia Comportamental fez uma experiência com crianças de 5 anos. Eles colocavam um cupcake, que é um bolinho, na frente de uma criança e explicavam para ela: você vai ficar sozinha nessa sala por 5 minutos. Se você conseguir não comer esse cupcake, depois de 5 minutos, quando eu voltar, você vai ganhar 2 cupcakes. Crianças abaixo de 5 anos não conseguiram resistir ao prazer imediato e comeram o cupcake que estava lá. Quando passou-se 5 minutos, eles perderam o segundo. Uma criança imatura, menor de 5 anos, não consegue abrir mão de um prazer imediato para um ganho futuro. Fizeram a mesma experiência com crianças de 6, 7, 8 e descobriram que crianças a partir de 7 ou 8 anos de idade eram capazes, pela sua maturidade emocional, de abrir mão de um prazer imediato, que é comer aquele cupcake em 5 minutos, e ganhavam a recompensa do segundo cupcake e conseguiam desfrutar de 2. O que você quer dizer com essa experiência? Que nós somos educados ao prazer imediato. E muitas pessoas adultas que estão ouvindo essa palestra agora têm dificuldade de abrir mão de um prazer imediato para um ganho futuro. Mas o que isso tem a ver com metas e projetos? Tudo. Eu me proponho a fazer um curso de inglês. No início, estou altamente motivado, porque estou projetando o final do curso, onde falo fluentemente inglês e vou ter uma oportunidade de trabalho e remuneração e oportunidade de viagem e desfrutar desse status maravilhoso que é falar uma língua. Inicio o meu curso e percebo que esse curso me exige disciplina, regularidade. E muitas vezes eu tenho que sair de casa, abrindo mão do meu conforto
da minha preguiça para ir na escola de inglês. E, além disso, eu tenho lição de casa e eu tenho que abrir mão do prazer imediato de assistir a minha série favorita do Netflix para poder estudar, para poder levar a lição de casa lá para a escola de inglês. E, imaturo, tal qual uma criança de 5 anos, eu não abro mão do prazer imediato de ficar no sofá e não ir na aula, ou de ficar assistindo série e não fazer a tarefa, e não desenvolvo o curso. E o não desenvolvimento me desmotiva, e eu abro mão da minha meta, do meu projeto, não realizando o meu sonho da viagem futura, de um trabalho que me ofereça uma maior remuneração. E a partir daí, poderia lhes dar uma centena de outros exemplos. Uma centena de outros exemplos, aonde abdicar de um prazer imediato é a principal exigência para que eu desenvolva disciplina, regularidade, até que eu desenvolva o hábito e consiga o exercício que venha a dar sustentação à realização da minha meta, do meu projeto, até a finalização, que vai me proporcionar a realização do sonho lá na frente. Vamos falar um pouquinho agora de uma figura eminente chamado Skinner. B.F. Skinner foi um psicólogo inglês, professor de Harvard, nascido em 1904, morto em 1990. Skinner considerava a atividade, a ação humana, dependente das consequências de ações anteriores. Se as consequências fossem ruins, a chance de ação não ser repetida era pequena. Se as consequências fossem boas, a probabilidade da ação ser repetida era mais forte. Isso o Skinner chamou de reforçamento. Então, vamos dar um exemplo. Uma moça, antes de sair de casa, ela coloca uma roupa bonita, um salto alto e se maqueia. Na hora que ela chega no trabalho, ela recebe elogios das colegas. O que vai acontecer? Esse elogio é um reforçamento, um ganho. No dia seguinte, ela, para ter o mesmo ganho, se arruma da mesma forma. E atitudes que geram ganhos têm a tendência de se manter e aumentar. Atitudes que geram perdas têm a tendência de diminuir e se extinguir. Outro exemplo que eu vou dar para vocês, que não está dentro das metas, mas para entender o princípio da psicologia comportamental de Skinner. O seu filho está pedindo bolacha no supermercado e ele começa a dar um chilique e se debater no chão. Se você der uma bolacha para ele, o biscoito que ele quer, você está premiando o comportamento de birra. E aí, toda vez que ele quiser um biscoito, você está ensinando ele a ser birrento. Se, por outro lado, no supermercado, ele der um show e você virar as costas e for embora, ele vai se ver sozinho, sem a tua atenção como prêmio e sem o biscoito como prêmio. Ele vai ver que não tem graça, ninguém está dando audiência, ele levanta e vai te procurar no supermercado. Ou seja, você está tirando o reforço dele. E isso faz com que ele aprenda que a birra não funciona com você. Esse mesmo princípio que eu expliquei, reforço positivo na moça que se maqueia e reforço negativo no menino que não é premiado quando faz birra, funciona na nossa vida relacionada às nossas metas e projetos. Se eu estabeleço reforços para cada meta e projeto que eu estabeleço, a probabilidade de eu continuar fazendo aquilo é muito grande. Mas percebam, será que é possível, para cada atividade que eu venha desenvolver, eu mesmo conseguir um reforçamento? Às vezes, esse reforçamento não é algo externo, mas algo interno que eu me proponho. O melhor exemplo que eu posso dar para vocês
É a ideia que eu passei no início, quando eu estabeleci a diferença entre sonho e metas e projetos. Se eu estabeleço na minha reeducação alimentar, na minha dieta, que eu preciso perder 15 quilos, porque o meu sonho é me ver mais bonita, gostar mais de mim, ter mais autoestima, lidar melhor com a minha aparência. Todas as vezes que eu sentir fome, me ver tendo que ter um trabalho maior para preparar um alimento saudável, abrindo mão de ir numa festa onde teriam guloseimas, abrindo mão de uma gratificação imediata, se eu me apegar ao reforçamento do sonho e visualizar o sonho realizado, eu entrando naquele vestido, eu me sentindo bonita diante do espelho, eu gostando mais de mim, eu não me rejeitando em termos de aparência visual, isso pode ser um reforçador interior que venha a dar sustentação a esse tipo de dificuldade ou de ausência de prazer imediato que eu fui acostumado desde que era criança. Então, é necessário o que nós entendemos como uma adaptação, uma reprogramação cerebral. É necessário a gente modificar o sentido que a gente dá e atribuir um valor de importância para o sacrifício, para que ele possa se sustentar do início, desenvolvimento até o final, porque senão eu vou ser uma pessoa que nunca vou conseguir realizar os meus sonhos e vou ser um eterno reclamão. Mas por culpa de quem? Por culpa de ninguém, mas por responsabilidade exclusivamente minha, que não paguei o preço de estabelecer um planejamento com metas realizáveis, realistas e cumprindo um a um até chegar onde eu queria. Tem muitas pessoas que, quando vêm pessoas de sucesso, as invejam e automaticamente se diminuem. Nossa, você viu aquela chinesinha de 11 anos tocando piano lindamente, como se fosse um anjo? Vi sim, vi na televisão, num documentário. Nossa, que dom de Deus, né? Dom? Dom nada. Essa menina, quando tinha 4 anos, a mãe dela fazia ela sentar diante do piano e treinar durante 4 ou 5 horas seguidas. Até que no decorrer de anos e anos de estudo, hoje ela é uma exímia pianista. Tudo que todo mundo faz muito bem na vida começou com esforço, com sacrifício, com disciplina, com responsabilidade, sem perder de vista o foco, o sonho, o ganho lá na frente. Porque se eu for como uma criança de 5 anos, eu como o cupcake agora e abandono a minha meta, o meu projeto, e nunca vou ter nada nem ser nada na minha vida. Reclamando porque os outros têm e eu não tenho. Eu não tenho porque eu não termino aquilo que eu começo. Eu não pago o preço da persistência, da disciplina e da regularidade. Tudo na vida começa com esforço, até que a repetição constante acaba incorporando como um condicionamento, como Skinner nos ensinou. Skinner, na década de 50, popularizou um termo chamado condicionamento. E na década de 90, a neurologia, através da neuroimagem, comprovou a hipótese de Skinner. Se você repetir algo por no mínimo 21 dias, o seu cérebro começa a entrar num padrão de condicionamento ou aprendizado
e você passa a criar um hábito. E se esse hábito for repetido por meses, você transforma isso e incorpora isso para a sua vida. Não só nessa, como nas outras posteriores. Então, percebam, não existe refeição grátis. Não existe nada de mão beijada. Tudo exige esforço, tudo exige dedicação. E quem tem alguma coisa não tem porque tem sorte, tem porque tem mérito. E se você fala que você tem azar na vida, isso não passa de uma desculpa esfarrapada por não ter estabelecido um bom planejamento. Mas, Maurício, eu tenho dificuldade, eu nunca fui ensinado, eu fui uma dessas pessoas que os pais mataram os meus sonhos. Eu nunca tive ninguém que me auxiliasse. Poxa, a nossa palestra serve para isso. E se você quer mais ajuda, vá na livraria e compre um livro de como desenvolver metas e planejamentos. Existe pelo menos uma dúzia de títulos. Existem outros vídeos na internet que te ensinam até metas e objetivos. Vá procurar um profissional, um psicólogo, um coaching. Se vira, dê o seu jeito. Não existe limite para a realização humana. Mas quanto maior a realização, maior o esforço. Mas é mais fácil sentar na cadeira e ficar reclamando. Porque eu não tenho, porque eu não consigo. Ah, eu não consigo fazer dieta, eu não consigo fazer exercício. Repito aqui algo que já falei. Atendi uma moça que me veio e falou assim, Maurício, eu estou 18 quilos acima do peso. Eu não consigo fazer dieta e fazer atividade física. Eu não tenho vontade. Eu olhei para ela e falei assim, mas quem disse que você precisa ter vontade para fazer dieta e para fazer exercício? Você não precisa ter vontade. Você precisa ter sacrifício, disciplina e regularidade. Em resumo, você precisa ter vergonha na cara. Porque se você for esperar ter vontade para passar fome, se você for esperar ter vontade para sair de casa depois de trabalhar e ir fazer força e suar, nunca que essa vontade vai vir. Ou vai demorar muito tempo. Você tem que fazer mesmo sem vontade. É aí que está o valor. Primeiro lugar, não é dieta. Dieta é restrição. O que você precisa fazer é reeducação alimentar. Dieta faz quem quer resultado imediato. E na vida, nada que vale a pena ganha-se de uma hora para outra. Tudo demora um tempo. Então não adianta passar fome por um mês. Adianta eu devagarzinho, com ajuda profissional, mudar os meus hábitos e me reeducar. Da mesma forma que você aprende lá no centro, com o autoconhecimento e com a reforma íntima. Reeducação para melhor dos teus alimentos. E só vai conseguir isso se você tiver uma qualidade chamada amor por você mesmo, que é o que entendemos como autoestima. Eu me amo tanto a ponto de não me oferecer alimentos que me fazem mal, me adoecem, fazem eu não me gostar, apesar de me darem prazer imediato. Afinal, eu não tenho 5 anos, eu já sou uma pessoa adulta. Em segundo lugar, atividade física. A saúde que você vai ter daqui a 5 ou 10 anos depende do quanto que você se exercita hoje e cultiva a sua saúde. Daqui a 10 anos você vai estar reclamando de dor aqui, dor lá, mas é hoje que você começa o exercício. E não adianta esperar ter vontade, tem que ir mesmo sem vontade. Mas é difícil para mim, eu não tenho horário. Eu trabalho e estudo à noite, eu só tenho de manhã. Então põe o despertador e acorda. Mas Maurício, eu ponho o despertador de manhã, quando toca, eu penso assim, eu tô cansado, eu vou ter que levantar, trocar de roupa, ir lá na academia, depois voltar a tomar banho para ir trabalhar. Aí eu dou mais 5 minutinhos, viro para o lado e acordo 5 minutos antes de ir trabalhar. Eu falei, você está disposta a melhorar? Estou, mas é difícil. Mas eu não falei que ia ser fácil.
Então, você toparia fazer um exercício? Topo! Vamos fazer um exercício, então. Essa noite, você vai dormir de roupa de ginástica. A roupa inteira, até a meia. E do lado da cama, você vai colocar o seu tênis desamarrado. Você vai pôr o despertador e na hora que o despertador tocar, sem pensar, você vai levantar, sentar, enfiar o tênis e ficar de pé. Aí você vai desligar o despertador. A hora que você estiver de pé, vestida e calçada, sai mais barato você ir para academia do que tirar a roupa, voltar e dormir de novo. Na outra semana, essa menina me volta. Como é que foi, mano? Como é que foi? Olha, Maurício, consegui dos 5 dias da semana e 4. Falei, ótimo. Já é uma vitória enorme. Quero ver semana que vem. Semana que vem, volta ela. Fui os 5 dias. Foi fácil? Não. Foi horrível. Fui parecendo um zumbi. Na terceira semana, como foi? Ah, foi mais fácil. Na sexta semana, como é que foi? Nossa, Maurício, estou acordando 5 minutos antes do despertador tocar. Perceba? Condicionamento. Querida, todas as vezes que você pensar em não ir para a academia, lembra do teu sonho. Como seria colocar aquela calça 38 que está guardada lá no armário? Pensa no sonho, porque o sonho vai ser reforçador e motivador. E pensa no quanto é difícil você entrar num provador e colocar uma calça 46 e ficar entalada nas pernas, suada dentro do provador. Isso vai ser punitivo o suficiente para você se esforçar um pouco mais. Foi isso que B.F. Skinner, esse cientista do comportamento, ensinou para gente. E são essas dicas que eu passo para você. Essas dicas, elas podem ser transportadas em qualquer ambiente. Poxa, eu vou fazer um curso técnico no Liceu de Amparo. Mas para isso, apesar de eu estar cansado de ter trabalhado o dia inteiro, eu tenho que passar em casa, tomar banho, comer alguma coisinha e ir para lá. Ah, mas que preguiça. Mas eu penso, depois que passarem os 2 anos, eu vou ter um diploma na mão. E com esse diploma eu vou realizar o meu sonho. Eu vou trabalhar num lugar que vai me dar mais rendimento, num trabalho que eu vou me sentir mais feliz. Mas para que esse sonho realize, eu tenho que ter o planejamento e a meta. E o planejamento, a meta, qual que é? É vencer as minhas resistências, o meu imediatismo, o meu prazer, a minha preguiça, para ir conseguir aquilo que eu quero. Para finalizar nossa conversa. Os nossos sonhos. O sonho de uma criança não tem limites, mas o sonho de um adulto tem. Afinal, o adulto, ele tem recursos para poder avaliar se o sonho dele é factível ou não. Eu sou uma pessoa de 50 anos. Eu posso ter um sonho de ser um ginasta olímpico. Pergunto para vocês, é possível eu, hoje, com 50 anos, ser um ginasta olímpico? Não, não é possível. Então, existe uma diferença entre fantasia e sonho. Os sonhos, para um adulto, têm que estar baseados num princípio de realidade. Eu posso ter sonhos ambiciosos e sonhos modestos. Os sonhos modestos, metas e projetos modestos. Os sonhos ambiciosos, grandes metas, grandes projetos, grandes esforços, mas tudo dentro de um padrão realista. Uma pessoa que estabelece um sonho inalcançável, ela está trabalhando contrária a ela mesma, está se auto-sabotando. Então, sugiro para vocês, comece a sonhar, mas comece a sonhar de baixo. Pequenos sonhos, pequenas metas e projetos. E a partir do momento que eu realizei aquele sonho, eu vou sonhar um sonho um pouquinho maior. E aí eu tenho metas e projetos um pouquinho maiores. E aí eu vou sonhar um pouquinho maior. Esse é o princípio de evolução da alma humana, que nunca para de sonhar, independente da idade. Se você tem 18, 38, 58,
78, 88, existem sonhos para cada idade. Existem sonhos materiais, existem sonhos afetivos, existem sonhos espirituais. Eu tenho um sonho de fazer uma obra de caridade. Eu tenho um sonho de resgatar pessoas que estão em sofrimento. Eu tenho um sonho de viver com menos medo, viver com um pouco mais de paz. Eu tenho um sonho de ser uma pessoa menos preocupada com o dinheiro e com o futuro. Eu tenho um sonho de ver os meus netos crescerem e terminarem o estudo. Eu tenho sonho de aprender a lidar com a natureza da vida. Nascimento, crescimento, desenvolvimento, envelhecimento e finalização da nossa vida. Eu tenho sonho de ter mais fé, metas e projetos para cada um desses sonhos. Sonhos pequenos, sonhos grandes. Sonhos exteriores, sonhos interiores. A vida vale a pena quando a gente alimenta os sonhos. Não deixe de sonhar. Se permita sonhar. Você que está me ouvindo, tem um sonho? Se não tem, sugiro. Dedique um tempo e estabeleça um sonho. E depois desse sonho, coloque no papel, tire da cabeça. Quais são as metas ou qual é o projeto para eu realizar esse sonho? Eu garanto para você que sonhar, desenvolver metas para esse projeto de realização do sonho e cumprir essas metas, dão a garantia que você está caminhando em direção à evolução, ao aprendizado e ao aprimoramento da sua alma, se tornando cada dia uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais evoluída, uma pessoa melhor. Agradeço de coração a oportunidade de vocês estarem aqui compartilhando comigo e espero que vocês aproveitem essa mensagem e, se possível, compartilhem com quem vocês gostam. Desejo a todos uma ótima semana. Fiquem todos com Deus. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho